Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Eu decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Toma posse! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus conhece, vai! Deus conhece tua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Assim diz o Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Não é hora, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Declare. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Assim diz o Senhor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Nós vamos ministrar essa canção mais uma vez no início. E eu daqui de cima tô vendo que muitas pessoas foram impactadas com ela. É uma canção muito forte. Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes a gente tem vontade de jogar tudo pro alto? Quantas vezes a gente tem vontade de não seguir mais em muitas coisas das nossas vidas, cansados, abatidos? Mas a palavra do Senhor diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas aqui dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Porque eu ainda o louvarei. Coloque sua vida diante do Senhor nessa noite, querido. Essa noite é uma noite de fé, é uma noite de restauração sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida emocional, a sua vida física, a sua vida espiritual, sobre o seu trabalho, sobre a sua faculdade, sobre os seus medos, sobre os seus temores. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Ele vai te trazer as respostas que você tanto procura. Oh! A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma noite de restauração da presença dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero que você declare essa canção do início com muita fé. Amanheceu, nada pesquei.
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Isso já aconteceu com você? Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu das tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Oh! Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Não é hora de parar, vai! Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você? Quero ver sua voz. Volte para o mar alto, no lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Meu Deus, queridos, feche os seus olhos, você que pode, aí onde você está. Não perca esse momento por nada na sua vida. Todos nós temos uma fragilidade dentro da nossa alma, que nos faz muitas vezes, diante de momentos difíceis da nossa vida, pensar em desistir. Desistir de uma família que nós tanto sonhamos, mas não é tudo que a gente espera. De um trabalho muitas vezes que nós tanto sonhamos, mas não é tudo que a gente espera. De um ministério, talvez você tanto sonhava, tanto lutou, tanto batalhou, mas você se deparou com coisas que feriu o teu coração, feriu o teu íntimo. Relacionamentos na tua vida que feriu o teu coração, feriu o teu íntimo. E talvez feriu tanto a ponto de você pensar em abandonar tudo. Quantas vezes no teu quarto, lá na tua intimidade, e deitado no teu travesseiro, quantas lágrimas o teu travesseiro enxugou, sem que você tivesse ninguém para estar ali do teu lado. Mas o Senhor estava ali do teu lado, com as mãos estendidas sobre você, porque é uma garantia que Ele nos dá. Ele estava com você quando você pensava em desistir do teu casamento, mas algo no teu coração dizia: não pare, não desista, não desanime, ser forte, ser corajoso, ser valente, continua, persevera, avança na sua vida. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de desistir. Por mais que a peleja é longa, por mais que a batalha tenha sido cruel, mas o Senhor tem te confiado uma força que vai além da sua natureza, e só Deus sabe porque você não desistiu ainda. É porque Ele tem um projeto na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, no teu relacionamento, que vai além da sua consciência humana. Ah, querido, se nós soubéssemos de fato o que Deus tem preparado para nós no dia de amanhã, se nós pudéssemos compreender
a vontade tão linda, tão maravilhosa, tão intensa do Senhor para as nossas vidas. Ah, se nós soubéssemos o fim de todas as coisas, onde o Senhor quer nos levar, a gente aprenderia a confiar mais, mas não é assim. O Senhor se revela no meio das nossas batalhas, é no meio da fornalha que o quarto homem se apresenta, é de frente do mar que o mar se abre, é na cova dos leões que ele traz a provisão a ponto de te fazer viver, quando todos te querem morrer, te querem fazer morrer, te matar. É no meio da peleja que o Senhor vai te revelar a força que tem de você, porque o texto diz assim: é na tua fraqueza que o poder se aperfeiçoa do Senhor. É na tua fraqueza, é quando você está no mais profundo muitas vezes e você não vê mais saída, mas você levanta as mãos aos céus e o único recurso que você tem é falar para o Senhor: me salva, me tira dessa batalha, me tira dessa luta, me tira desse momento, me tira dessa escuridão. Mas Ele está sempre do teu lado te dizendo: filho, filha, continua, eu estou com você. Eu estou com você, eu jamais te deixei, jamais te abandonei. Mesmo quando você estava lá dentro, muitas vezes de um lugarzinho, de uma construção, usando droga, e o Senhor tinha algo incomodando seu coração. Filho, sai daí, que não é nesse lugar que eu te quis, não é nesse lugar que eu te quero. Filho, você está passando por esse momento, mas sai daí, que existe ainda uma nova vida para você. Existe uma nova oportunidade para você. Quando você estava com 1 litro de cachaça, de bebida na sua mão, e você não via mais esperança para a tua vida, e o Senhor disse para você: filho, eu ainda te amo, e você sentia no teu íntimo que existia ainda esperança, existia ainda uma vida para você, existia uma vida aí dentro que Deus queria restaurar, dar uma nova oportunidade para você. Ah, minha amada, quando você estava na sua casa e você já não via mais saída para o seu casamento, e por mais que as pessoas oravam por você, por mais que vinha uma palavra no teu coração: continue lutando, continue lutando, continue lutando, mas a tua alma gritava e você não via a luz, você não conseguia submergir nessas águas que eram tão densas. Mas aí dentro do seu coração existia ainda uma luz de esperança. E talvez você está aqui nessa noite porque essa luz de esperança dentro do teu coração te fez levantar na sua casa e vir até aqui. Deixa eu te falar algo. Se você julgou ser a última oportunidade para você, para tua casa, é tudo que Deus precisava de você. É tudo que Deus precisava de você para restaurar a tua casa, a tua família, o teu casamento, a vida do teu filho. É tudo que Deus precisava. Se você tinha uma enfermidade, tinha pela fé uma enfermidade que talvez você não via mais esperança, talvez está no teu corpo, talvez está em alguém da tua família, e você dizia: Senhor, eu não tenho mais chance, eu não tenho mais condições de lutar contra isso. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem uma nova história para você. Tem uma nova história para quem você ama. Tem uma nova história para você, meu amado. Mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Não pare, não pare, não. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem te falou que você tem que Volte parar? para o mar alto. Volte para lá, porque Deus vai te honrar. Ô glória, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar.
Eu sei que é difícil prosseguir. Ele sabe. Quando tudo lhe faltar, nessas horas que Ele vai esse se revelar. cenário vai mudar. Sim, Deus. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Declare. Sim. Volte para. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Onde Satanás tentou te Quem envergonhar, mandou largar a rede? Deus vai te honrar. Quem mandou você parar? Sim, Deus. Obrigado, Volte Jesus. para o mar alto. No lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Aleluia. Aleluia. Queridos, olhe para cá um instante. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca? Quem nunca pensou em abandonar tudo e seguir em frente? Se tem uma coisa que naturalmente o nosso corpo, a nossa carne, nós temos tendência de fazer, é de desistir. Não é verdade? É natural da nossa vida desistir. Porque perseverar existe muito esforço. Quando a Bíblia diz ser forte e corajoso, não está falando para você ser forte e carregar uma tonelada nos ombros. Está falando para você ser forte, perseverar, ter coragem para continuar a labuta de todo dia, a batalha de todo dia. Perseverar é lutar. É como eu sempre digo aqui, não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência na nossa vida. É uma luta, uma batalha após a outra, uma batalha após a outra. Se tudo fosse tão rápido, amém, Senhor, manda a prova logo para acabar com isso logo, e vamos continuar essa jornada que chamamos de vida. Mas é uma carreira que nos foi proposta, não é verdade? É uma carreira que o Senhor nos deu, e essa carreira exige muito de nós, exige muito da nossa perseverança, da nossa fé, das nossas convicções. Porque nós, naturalmente, a gente, diante de todas essas batalhas que nos foi proposta, natural, inerentes da própria vida, a gente tende a desistir. Eu digo assim que talvez o que eu vivi você não viveu, mas talvez o que vocês viveram, eu não provei nenhuma porção daquilo que vocês viveram na vida de vocês. Eu de verdade, eu nunca coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Tive problema sério com bebida, mas nunca usei droga. Então eu não posso falar para você, eu entendo o que você está passando, porque talvez a tua realidade é totalmente diferente da minha. Não passamos por um divórcio, então como que eu vou falar para alguém, eu sei o que você está passando, eu não sei o que você está passando. Eu nunca tive uma enfermidade de morte na minha vida, então eu não posso dizer que eu sei o que você está passando. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é tão grande, tão poderoso, que Ele pode te tirar desse momento da sua vida, pode restaurar a tua vida, pode restaurar a tua família. Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida, se Ele desejar que seja feito. Agora, como a canção diz, não é hora de parar. A carreira que nos foi proposta não terminou ainda. Nós vamos chegar no final dela e falar como o apóstolo Paulo: eu caminhei, eu segui essa carreira, eu cumpri a jornada da minha vida, eu guardei a fé, as convicções no meu coração, e eu permaneci até o fim nessa jornada. Eu venci. E todos nós venceremos em nome de Jesus. Quem crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Dê um glória a Deus se você pode. Grite aleluia. Fala: Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Bendito seja o Teu nome, engrandecido em toda a terra. Todas as nações se dobrarão diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebe isso? Amém? Quem vai permanecer firme e fiel até o fim? Oh glória, nós não vamos parar, porque o Senhor nos chamou para permanecer firmes. Aleluia! Eu vou falar primeiro com você. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém. Amém. Que alegria podemos estarmos reunidos aqui
para celebrar o nosso Deus, né? Não é difícil vir de quarta-feira não, é um desafio, eu imagino para vocês, né? Queridos, no dia 24 de setembro, nós vamos ter nosso segundo encontro de mulheres aqui na nossa igreja, tá? Ontem nós tivemos nossa primeira reunião com o pessoal da organização e vai ser top demais, não é? Cadê as mulheres? Vai ser muito legal. O ano passado nós fizemos nosso primeiro encontro. Quem foi a nossa ministra abençoada foi a Esther, que ministrou uma palavra de Deus. No ano passado nós abrimos inscrições para 110 mulheres e as nossas inscrições se esgotaram 2 semanas antes do evento. Foi um sucesso e para a honra e a glória do Senhor, cerca de quase 70 mulheres que estavam não eram cristãs, que estavam nesse evento, e foi assim, um agir de Deus sobrenatural, tá? Então eu quero te convidar, nós vamos criar o link para a sua inscrição. Esse ano vai ser diferente, nós vamos fazer o evento para 200 mulheres. E aí vocês estão assustados, meu Deus, onde nós vamos pôr a mulherada? Pode ficar tranquilo, nós vamos ter uma reformulação aqui da igreja, logo o pastor vai contar para vocês, vamos ter as reformulações, então até lá vai estar tudo certinho, tudo bonitinho para recepcioná-los, com um coffee break, vai ter um momento de bate-papo, de comunhão, vai ter sorteios de brindes. Se você quer ser um dos nossos patrocinadores, pode me procurar, tá? Que eu te passo todas as coordenadas. Gente, vamos fazer com toda a excelência para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele merece o nosso melhor. Então fiquem atentos que nas nossas redes sociais nós vamos passar todas as informações. Homens, por favor, fiquem com os seus filhos nesse dia, porque esse dia vai ser só delas. Então não pode trazer criança no dia, mas vai ser um dia assim delicioso para vocês. Para vocês terem noção, o evento vai começar às 15 horas, tá? Vai ser 3 horas da tarde. O ano passado as mulheres não queriam ir embora. Tava dando que hora, pastor Ivete? 10 horas da noite. Tinha mulher aqui, mas assim, aí teve outras que foram embora mais cedo, mas assim, foi muito gostoso. Então já reserve essa data na sua agenda, dia 24 de setembro. Quem que vai ser a nossa ministrante? Pastora Maristela Rosa, da Igreja Missionária, tá? Que é uma igreja de Ribeirão Preto, no qual faz parte o Grupo Central 3, e ela vai estar passando a palavra e vai ser um sobrenatural de Deus aqui neste lugar. Então, conto muito com a presença de vocês, fiquem atentos nas nossas redes sociais, que logo eu solto o link para passar as informações. Convide uma amiga para estar junto, tenha esse tempo, chama sua mãe, sua tia, sua amiga, junta as mulheres e venha, que vai ser maravilhoso. Conto com vocês, amém? Amém. Glória a Deus, vai ser benção demais. Nós vamos passar por uma reformulação mesmo. Essas salas aqui, se vocês perceberem, ela é de gesso, né? Ela é tudo de gesso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar essas salas para frente dos banheiros, então elas vão ficar nesse sentido assim. Então, nós vamos ter a disposição do salão todo mais quadrado, né? O salão mais amplo. E aí a gente vai ter condição, o palco, o altar vai ficar um pouquinho para lá, né, maior. Então nós vamos ter a disposição de ter mais pessoas aqui. E vocês, mulheres, vão ser as primícias, né? O evento vai ser as primícias dessa nova reformulação. O que eu tenho para falar para vocês sobre isso é que a fé que nós vamos pregar hoje nos motiva a fazer essas coisas. E nos leva a acreditar que Deus vai cumprir aquilo que de antemão Ele prometeu. Isso quer dizer o quê? Isso parece um jargão de pastor, né? Falando que não tem dinheiro para terminar o que começou. Já vou. E de verdade, nós vamos dar um passo de fé fazendo essas alterações. Nós acreditamos que o Senhor vai nos enviar os recursos necessários para isso. E continuamos falando isso, motivando você a continuar sendo fiel, tá? Nós não vamos... talvez fazer algumas ações durante o mês para recursos, claro, mas nada que isso seja mais forte do que a fé que nós temos de que Deus provê aquilo que de fato Ele começou. Amém, queridos? As crianças, vem para cá, deixa eu orar por vocês. Isso, vem para cá, isso. Vamos orar pela vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Prontinho. Isso.
Amém. Aí, pode sentar aí. Estenda suas mãos para cá, queridos. Vamos orar pela vida dos nossos filhos em nome de Jesus. Papai amado, Senhor, é tão bom estarmos aqui nessa noite e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que os nossos filhos sejam de fato, Senhor, uma semente do Senhor para essa terra. Que o Senhor cumpra na vida deles, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou, Senhor, ao formá-los, ao criá-los, Deus. E a nossa intenção como Pai é vê-los, Deus, crescendo no Senhor para cada dia. Aqui estão os novos pastores, os novos mestres na palavra, os novos governadores, quiçá presidentes dessa nação. Por isso nós acreditamos e oramos pela vida dos nossos filhos. Guarda, Senhor, proteja-os, Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai lá com a tia Dai. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. A alegria dele. Que bom, né? Que alegria, né? Eles estarem indo lá aprender do Senhor. Isso é tão bom. Glória a Deus. Quem está nos visitando pela primeira vez, deixa eu conhecer vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês são muito especiais. Na verdade, eu costumo dizer que depois de Jesus, vocês são as pessoas mais especiais dessa noite. Tá bom? Sintam-se em casa, ok? Glória a Deus. Gente, abra comigo, você que pode. Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43, o verso de número 1. Amém? O texto diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Verso 3. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia. Papai amado, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, Senhor, e que a tua mensagem seja para nós, Senhor, tão esclarecedora, a ponto, Senhor, de tirar tudo aquilo que está em oculto na nossa vida, tudo aquilo que tem trazido fragilidades na nossa alma, e elevar-nos, Deus, ao entendimento daquilo que o Senhor quer fazer, quer falar, quer construir e restaurar nas nossas vidas. Por isso nós repreendemos toda ação do inferno, todo demônio desavisado nessa noite, para que a tua mensagem, Senhor, ela tenha um objetivo claro e ela encontre acesso e alcance o alvo pelo qual ela foi proposta, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o texto, Isaías, ele traz uma menção muito profética acerca daquilo que nós vamos viver, acerca daquilo que eles estão vivendo e acerca daquilo que nós passamos ao longo da nossa história. Ele está falando sobre o qual o Senhor tem nos chamado, da maneira com que Ele tem nos chamado e a maneira com que Ele provoca a fé e a motivação no nosso coração. Ele te chama pelo nome, Ele não te chama como um ser no meio da multidão, não. Ele tem por objetivo definido chamá-lo pelo nome, porque Ele te conhece, Ele te criou, Ele sabe o porquê e para que Ele fez isso, senão Ele não o teria feito. É importante que você saiba que o Senhor, Ele é soberano sobre tudo. O que quer dizer ser soberano sobre tudo? Todas as coisas estão debaixo do seu governo, não há nada que passe desapercebido aos olhos, aos ouvidos santos do Senhor. Não há nada que possamos fazer que fique oculto na nossa vida, por mais que a gente entenda que a gente escondeu alguma coisa de alguém, do irmão, do nosso pai, da nossa mãe,
mas o nosso Pai Celestial, o Senhor Deus de toda a terra, Ele conhece o mais profundo do teu coração, da tua alma, do seu entendimento. E aqui é interessante que ele começa a citar assim: mas agora assim diz o Senhor, ponto, vírgula, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. E eu já quero iniciar essa mensagem com esse detalhe. Quando ele diz assim, que criou, ó Jacó, e que te formou, Israel, ele está fazendo menção a um propósito da formação, ao objetivo inigualável do Senhor, ao propósito do seu coração em relação àquela criação que foi Jacó, e ao transformá-lo para Israel, ele está fazendo uma menção muito clara que nós carregamos até hoje. A forma que ele te criou e o lugar que ele deseja que você esteja faz parte de um processo na nossa vida, e esse processo todos nós vamos ter que passar. Qual que é o processo? É o processo de transformação para um objetivo, é um processo de maturidade, de maturação, ou seja, é você pegar na sua meninice e te transformar num homem apto a pôr a mão naquilo que é teu por herança, um processo que cabe a todos nós passar para chegar no objetivo final. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim: o justo viverá pelo quê? Qual
comigo em todo momento, então faça a tua vontade na minha vida. Amém, querido? Nós não apenas experimentamos a salvação, olha só, o justo viverá pela fé. Agora nós precisamos entender algo nessa noite. Eu quero ser muito claro, sucinto com você, para que você entenda perfeitamente a mensagem. Nós não apenas experimentamos a salvação natural na nossa pele, na nossa carne, mas pela fé nós cremos em uma salvação espiritual que está mais ligada à nossa alma, que ela é feita por quê? Através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Então nós precisamos entender que existem dois aspectos na nossa vida, que Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se baseia somente na nossa vida terrena, nós somos dos homens os mais infelizes que habitam na terra. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando que se você julgar a tua salvação como meramente uma estrutura terrena, você dos homens que habitam na terra é os mais infelizes. Então nós precisamos entender o quê? Que a salvação ele nos alcança pela graça divina, mas ela toca em nós de maneira espiritual. Onde? Na nossa alma, nos livrando da morte do inferno, da morte espiritual, amém? Agora você precisa entender que, por julgar na nossa vida, que a salvação ela é estritamente espiritual, muitas vezes a gente espiritualiza aquilo que também é natural. E deixa eu te fazer entender, quando você alcança a salvação no Senhor, de alguma forma reverbera na tua vida terrena. E nada daquilo que é eterno fica tão ileso assim, sem causar na sua vida natural um impacto de transformação. Paulo afirma que a nossa esperança não está somente nessa vida, mas também deixa claro que existe uma esperança e benefícios também nessa vida. Sabe por quê? Porque ao longo da nossa história a gente acaba criticando muito quem fala somente da vida terrena e também critica muito quem vive alienado a essa vida e julga a nossa vida somente como uma vida espiritual. Ainda que a Bíblia diz que nós não podemos ajuntar tesouros na terra porque a ferrugem e a praga elas consomem, mas nós devemos juntar tesouros nos céus. E essa é uma verdade, mas sem deferir essa verdade, nós não podemos anular o fato de que a salvação que a gente alcança no mundo espiritual para a nossa eternidade, ela reverbera no nosso mundo natural. Amém? Vou te dar um exemplo. Alguém que alcança a salvação, ele não pode permanecer da mesma maneira. E você vai ver nela fisicamente, moralmente, na sua ética, maneira de andar, maneira de falar, na maneira de se comportar. Ela é uma pessoa diferente. E você fala, essa pessoa alcançou a salvação. É ou não é? É uma vida diferente. Por quê? Porque aquilo que nós alcançamos na eternidade reverbera no nosso mundo natural. E a gente colhe frutos na nossa vida terrena. Agora é importante que você entenda isso. Olha o que o texto diz. Mas agora assim diz o Senhor, que criou Jacó, processou Jacó, amadureceu Jacó e formou Israel. Não tenha o quê? Medo. Porque eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Agora o verso 2 diz assim, quando você passar, o que o texto diz? Quando você passar. Isso é quase que uma promessa, é quase que Deus prometendo para você que é questão de tempo. Isaías está falando assim, quando e não se. Perceba o que o texto está dizendo. Ele fala assim, quando, no momento que você passar, na hora que você passar, quando a tua senha for chamada, no momento da tua tribulação, no teu dia mal, é uma promessa, mas perceba que ninguém reivindica essa promessa. A gente reivindica promessas de uma vida abundante, de saúde na nossa casa, de libertação, de salvação, de provisão, de prosperidade, mas a gente não reivindica esse status que Isaías demonstra para a gente, que é o dia mal. A gente não reivindica, chega diante de Deus numa oração e fala, Senhor, está demorando tanto a minha tribulação, está demorando tanto o meu dia mal, e o Senhor prometeu que eu vou ter um dia mal, por que o Senhor não mandou ainda? Minha vida está tão boa, não é?
está amarrado, né? Mas entende que a gente não reivindica esse tipo de sentença, mas é uma sentença que é muito claro para as nossas vidas, que Isaías está falando, e aqui não é uma palavra fúnebre, uma palavra de morte, uma palavra para você sair daqui desanimado. Poxa, eu fui lá para receber uma palavra profética na minha vida, e o pastor só falou para mim sair de lá e começar a chorar, que a minha senha vai ser chamada. Não, acredite naquilo que eu estou falando. Isaías está falando assim, quando você passar, ele está falando, você vai passar, é questão de tempo. Mas quando você passar, olha o que o texto diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, você não se queimará e nem as chamas o atingirão. Entendeu? Todo deserto da nossa vida, todo processo difícil, todo processo de morte, todo luto que a gente vive, toda dificuldade que a gente vive, toda crise, todo período de profundo lamento na nossa vida, ele serve para uma coisa em especial, para revelar o Deus que você serve. Está entendendo ou não? Tem gente que passa por uma dificuldade e ele coloca como relevância a falta muitas vezes do recurso financeiro, e aquele é o Deus para a vida dele. Toda dificuldade na tua vida vai revelar o Deus que você serve, essa é a grande verdade. Isaías está fazendo menção a que no momento que você passar pela tua tribulação, pela tribulação que vai ser imposta sobre a tua vida, acredite, tudo isso é para revelar o Deus que cuida de você, o Deus que você serve. Porque muita gente, muito empresário, no meio da crise que passaram, não da Covid, mas aquela crise anterior, muito empresário quebrou, e o que aconteceu? Pulou de cima de uma ponte, se enforcou, deu um tiro na cabeça. Por quê? Porque o Deus que servia era o dinheiro, e quando faltou Deus, a vida não fez mais sentido. Mas os homens e mulheres de Deus, ainda que no meio da escassez, ainda que faltavam-se provisão do dia a dia, acreditava que aquele momento ia passar e a chuva do Senhor viria sobre a vida dele, e acreditava que a luta era momentânea, mas a alegria eterna no Senhor, e descansou no Senhor. E no momento que passou a crise, houve bonança novamente. Quando e não se. O medo que nos acomete nesses momentos, o medo de transformar a fé em um amuleto de soluções terrenas, nos faz tirar todo o crédito daquilo que a própria fé produz em nós. Preste atenção nisso. O medo, ele se torna um amuleto terreno na nossa vida. E tudo aquilo que a falta de fé produz em você é uma incapacidade de prosseguir. Se tem uma coisa que pode parar um homem de Deus, é o medo do dia de amanhã. É o medo de enfrentar a guerra de amanhã. É o medo de levantar da cama. Porque alguém depressivo, acredita naquilo que eu estou falando, alguém que é tomado por depressão, a primeira coisa, os primeiros sinais é começar a encerrar o vínculo social, começar a fechar no mundinho próprio, ir para dentro do quarto, para dentro do casulo, deitar na cama, e chega um momento de não conseguir levantar da cama. Você vai perceber que ela é tomada de medo. E o medo faz com que Deus não consiga agir dentro do teu coração, Deus não consegue promover o milagre, porque não extrai de você fé suficiente para transpor as muralhas que foram impostas na sua vida. São os medos, medo de ficar sozinho muitas vezes, o medo de não conquistar. Quando eu trabalhava na fábrica, chão de fábrica, eu lembro que no meio é entre safra que entra bastante serviço, né? Quem trabalha é entre safra entra bastante serviço, né? Quando chegava a safra, aquilo lá, você via aqueles galpão lotado, de repente quando acabava, via tudo limpo, tudo, né? E a gente não tinha serviço, ia limpar o galpão, né? E chegava sexta-feira, meu Deus, alguém gritava lá do fundo: ó o facão. Não é assim mesmo? Ó o facão, hoje é sexta. E a gente dava um jeito de esconder, como se adiantasse, né? Como se adiantasse, a gente escondia. Por quê? Porque é o medo
que nós temos de faltar o pão de amanhã. É o medo que nós temos de faltar provisão, porque todos nós aqui temos uma casa, temos uma família para cuidar. Se você é solteiro, você tem seu pai, tem sua mãe, e aquele medo toma conta, a ponto de Deus não encontrar no teu coração fé suficiente para que você acredite que se uma porta fechar ali, outra porta vai se abrir ali, e a porta que Deus fechar, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. É a fé, a convicção de que se o Senhor não te quer ali, Ele vai te tirar dali, seja por intervenção do seu diretor, do seu encarregado, quem quer que for, porque Deus pode usar até o diabo para te abençoar. Deus vai usar quem Ele quer usar para abençoar a sua vida. E se o lugar que você está, Deus não te quer, acredite, fique feliz se o facão vir, porque uma porta vai se abrir muito mais abençoada do que a porta que fechou, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, o exercício físico, ele parece proveitoso, mas a piedade, olha que interessante o que Paulo está dizendo, o exercício físico, ele está falando para Timóteo, cuidado, por quê? Você está sempre na academia aí, ele está falando assim, o exercício físico, ele é proveitoso, mas a piedade, ela tem muito mais proveito. Ele está falando assim, as questões naturais da sua vida, é legal que você faça. Paulo, de momento algum, ele fala assim, o que é físico tem proveito, mas o princípio excede em muito mais valor aquilo que você faz. Perceba uma coisa, Paulo está advertindo para que você não faça negativo. Paulo está falando, você pode fazer, mas aquele princípio que você cumpre excede muito mais em valor, porque ele toca na eternidade. Tudo aquilo que toca na eternidade reverbera no mundo físico. Ele está falando assim, cuida da tua saúde, mas cuida do teu espírito com muito mais valor, muito mais intensidade, muito mais atenção. Apesar de focar nossa fé no bem, nós precisamos entender que a nossa fé, ela tem que vislumbrar uma coisa, Jesus. A nossa fé, ela tem que vislumbrar Jesus em todo o tempo. Ainda que a nossa fé nos motiva a perseverar e conquistar nessa terra, mas se Cristo não for a nossa motivação, nenhuma conquista humana vai fazer sentido. Nenhum sucesso, anote nas tábuas do seu coração, nenhum sucesso no mundo pode justificar a sua ausência de Deus. Nenhum sucesso, nenhum homem nessa terra pode ser, Elon Musk, né, que fala, o homem mais rico dessa terra, talvez hoje. Nenhum sucesso no mundo, no dia do julgamento, vai justificar a ausência de Cristo na vida. Pode conquistar o mundo inteiro. Que proveito tem conquistar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Então a nossa fé, ainda que ela olhe para os objetivos naturais, e é importante que ela olhe para os objetivos naturais, a nossa fé, ela tem que nos gerar convicção para vencer todos os dias, para romper no casamento, romper na nossa vida financeira, romper no ministério, mas o nosso alvo sempre tem que ser Cristo. Por quê? Porque a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, porque talvez o nosso desejo de conquistar a fé, nós temos depositado tanta fé nas conquistas, que Cristo tem sido segundo plano, e a sua vontade segundo plano. João fala em Apocalipse o quê? Eu conheço as suas obras, eu já falei tanto sobre isso. Eu preciso que vocês voltem ao quê? O primeiro amor. O que é o primeiro amor? É o melhor amor. É as primícias do amor, o melhor amor. Qual que é o melhor amor? É fazer a vontade de Deus e não fazer para Deus aquilo que nós achamos que é proveitoso. Qual que é o melhor amor? O princípio do amor é fazer a vontade pela qual Ele nos chamou, fazer a vontade de Deus na nossa vida. No verso 3 diz assim, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel e o seu Salvador. A expressão Salvador, ela tem dois sentidos na Bíblia aqui, mais propriamente nesse intermédio aqui. Primeiro, na velha aliança e na nova aliança, tem dois sentidos muito distintos, mas que se entrelaçam lá na frente.
Por quê? Na velha aliança, quando alguém esperava um salvador, essa palavra salvador na velha aliança, ela tinha mais significado a respeito de um libertador. Por exemplo, vou dar um exemplo. Moisés, ele foi um salvador que alguém esperou. Porque existia uma promessa de uma libertação. Quando se apresentou um libertador no coração daquele povo, quem que se apresentou? Um salvador. Ele nos salvou da terra do Egito, ele nos libertou da terra do Egito. E essa salvação é uma salvação natural. É a salvação que alguém talvez está num rio e não consegue nadar, e ele faz a oração mais simples e mais profunda que um ser humano pode fazer. Sabe qual que é? Socorro! É a oração mais curta, mas mais profunda, porque a vida dele está indo, e se ninguém vir socorrer, ele vai sucumbir. E se apresenta quem? Alguém para o quê? Salvar. Então a intenção dessa palavra de Isaías aqui, ela está mais ligada à salvação como alguém que liberta. Agora nós acreditamos numa salvação ligada à nossa alma, não ao nosso físico. A salvação que produz em nós frutos para a eternidade. Então a salvação que nós oramos ao Senhor é uma salvação, o termo salvação, ela tem como recurso espiritual para a nossa alma. Mas agora as duas salvações se aplicam a nós. Por quê? Porque ele veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que nós fôssemos alcançados na nossa salvação, na nossa alma, para a eternidade. Mas também a salvação como libertador dos caminhos maus que nós praticamos, da má índole, muitas vezes das más práticas, dos momentos ruins da nossa vida, das operações de Satanás na nossa casa. Querido, tem muita gente ouvindo vozes, tem muita gente ouvindo passos em casa. Tem ou não tem? Tem muita gente que tem medo do escuro até hoje. Tem muita gente que tem medo de ficar sozinho na própria casa, porque tem medo, tem pavor, mas o Senhor nos chama para ser salvos, não somente na eternidade, mas tudo aquilo que se aplica à eternidade, reverbera no nosso mundo físico. E aquilo que Satanás quer provocar na nossa vida aqui nessa terra, é anular o propósito do Senhor na nossa eternidade. Simples assim. Agora preste atenção nisso. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 14. Mateus 14, verso 22. O texto diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância. Aqui o texto diz, a campos de distância, vários campos de distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, fazendo o quê? Andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre... Os discípulos, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Ou tende bom ânimo, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas também. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, reparando, porém, na força do vento. Fala comigo, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus está na beira pregando a uma multidão. Já está de tardezinha, o sol já está caindo. E o texto diz assim: Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. A raiz dessa palavra aqui, ela fala assim: Jesus obrigou eles a entrarem no barco. Talvez na sua Bíblia está escrito compilou, mas obrigou, forçou a entrar, empurrou para dentro do barco. Por quê? Porque possivelmente quando eles estavam na margem desse grande lago, eles olharam e viram talvez uma tempestade lá longe se formando, ou talvez simplesmente porque era de noite, ou até mesmo porque alguns religiosos dizem que existia uma lenda naquele momento, naquela terra, naquele lugar, que existia um fantasma que transitavam por ali. Mas Jesus forçou, obrigou eles a entrar no barco, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o que ele queria fazer na vida daqueles homens. E eles foram a um caminho de vários metros, longe, né? E no momento que eles estavam longe, a Bíblia diz que de madrugada, aqui o quarto cantar do galo, a quarta vigília da noite, ou a terceira para os judeus, vigília da noite, às 3 horas da manhã, o que acontece? Eles olham e lá longe tem o quê? Um homem, um fantasma andando sobre as águas. Temeram de medo, todo mundo atropelado no coração, porque sem saber o que fazer. Nós estamos no meio do mar aqui, essa tempestade se formando e um homem lá vindo sobre as águas. E Jesus disse o quê? Não tem o quê? Medo. Por que vocês têm medo? Será que tudo que eu ensinei até hoje para vocês não brotou no coração de vocês coragem suficiente para permanecer no mínimo convicto daquilo que eu falei? Porque tem de bom ânimo, sou eu. E aí Pedro fala uma coisa, a gente muitas vezes julga Pedro pela impulsividade dele, mas a convicção de Pedro fez uma coisa com que ninguém fizesse. 2 homens andaram sobre as águas nessa terra, foi Jesus e Pedro. Olha o que faz um homem convicto. Ele fala: então tá bom, se é o Senhor, então deixa eu ir até aí. Aí Jesus fala o quê? Vem. Pedro desce do barco, toca na água e começa a caminhar. Só que o texto diz assim: e Pedro observou o quê? A tempestade. No momento que ele observou a tempestade, ele teve o quê? Medo. E com o medo brotou no coração dele, apagando a fé, a convicção que ele tinha. E ele começou a afundar. E ele disse: salva-me, Senhor. E o Senhor o salvou daquele momento. E ele sobe no barco e diz: homens de pouca fé. Pedro fez o quê? Observou a tempestade que estava à sua volta. Querido, tudo que você fazer nessa vida, Hebreus capítulo 11, ele resume a fé. A fé é a convicção dos fatos que se esperam, e a certeza daquilo que não se vê, é a convicção daquilo que você espera um dia que aconteça, mas você toma forma no teu coração como que se já tivesse acontecido. Mas a expressão na prática do que Hebreus 11 diz, é o que Pedro está fazendo aqui. Primeiro, ele olha para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor, deixa-me ir contigo. E ele fala: vem, e Pedro começa a andar. Mas a expressão contrária, o que é? Olhando para as circunstâncias à sua volta, ele teve medo e ele começou a naufragar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, eu quero finalizar com isso. Querido, a fé que tem no teu coração te fez chegar até aqui nessa noite. E talvez tudo que você precisava nessa noite era de uma palavra que te levasse para casa, motivada a continuar. E a fé é isso, é você olhar para Jesus e não para as circunstâncias à sua volta.
A fé te faz olhar para a eternidade, viver os princípios do Senhor nessa terra, e tudo aquilo que toca na eternidade vai reverberar nesse mundo, mas tudo aquilo que acontece nessa terra aqui pode mudar a tua história lá na frente. É quando você olha para Jesus, e tudo aquilo que passa à sua volta, toda tempestade à sua volta, o vento está forte, o mar está agitado à sua volta, as ondas estão batendo no barco, nós vamos naufragar, mas se você continuar olhando para Jesus, tem esperança, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Mas no momento que você olhar as circunstâncias à sua volta, pastor, mas eu não tenho dinheiro para fechar esse mês, pastor, eu não tenho esperança mais, minha mulher me pôs para fora de casa, pastor, eu fui dispensado do meu emprego. Isso são circunstâncias naturais. Isso faz com que você tema, faz com que o medo no teu coração faz com que você afunde nessas tristezas da vida. Mas quando você olha para Jesus convicto, olhando nos olhos dele, fala: Jesus, se é você na minha vida, se é o Senhor, me faz andar sobre essas circunstâncias, me faz passar por cima desses problemas, me faz passar por cima dessa escassez, me faz passar por cima dessa depressão, me faz passar por cima dessa angústia, me faz passar por cima dessas privações, me faz passar por cima desse vício. Se é o Senhor, me faz chegar aí contigo. E Ele te diz nessa noite: venha, vem, filho amado. Se você pode, se coloque de pé em nome de Jesus. Não perca esse momento, querido. Feche seus olhos e coloca a sua vida diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, tem coisas na minha vida que eu preciso olhar mais para o Senhor e não olhar para as circunstâncias à minha volta. Isso, sim. Essa é a sua noite. É a noite que o Senhor te trouxe aqui. Talvez a última chamada para você, mas o Senhor está contigo no meio da dificuldade, no meio da tempestade, no meio das tribulações, no meio dos problemas. Ele está lá te chamando: vem, pode vir que eu estou aqui. Mas não tenha medo, você tem que vir com convicção. Paulo dizia isso: entrai com ousadia, entrai com ousadia no Santo dos Santos. Vem desfrutar em nome de Jesus. Ele é quem cuida de mim. Em nome de Jesus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deixa o Senhor falar com você. você. Na sombra das suas asas, sim, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na nossa vida sempre terão, em meio a crise que a gente está vivendo como sociedade, sempre terão dificuldades que nós vamos passar, crises e lutas. Mas o Senhor sempre estará lá, disposto a nos resgatar. Eu não poderia nessa noite, querido, deixar de te oferecer uma porta para você entrar, te oferecer uma porta de acesso a uma presença tão linda, tão sublime, tão doce, tão maravilhosa. Essa presença que nos faz estar aqui nessa noite, que é entregar a vida para Jesus. Nós entregamos ao longo da nossa jornada a nossa vida para tantas coisas, para prostituição, para o vício, para bebida.
Nós entregamos as nossas vidas para pessoas muitas vezes. Alguns para Satanás, buscando recursos que naturalmente nós não temos. E nós entregamos a nossa vida para tantas coisas ao longo da nossa jornada. Mas nessa noite eu quero abrir uma porta para você entrar e entregar sua vida somente para Jesus. Por isso eu quero fazer essa pergunta para você. Não sinta-se constrangido aí onde você está. Se você tem o desejo de entregar sua vida para Jesus nessa noite, todos de olhos fechados. Isso, todo mundo de olho fechado. Não sinta-se constrangido. Se você sentiu nessa noite Deus falando com você e você tem o desejo de entregar sua vida para Jesus, falando: Jesus, eu quero olhar para Ti. Por mais que as circunstâncias elas estão adversas na minha vida, mas Senhor, sem o Senhor na minha vida eu não sou nada. E você tem um desejo de olhos fechados, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não é para qualquer um outro nessa vida, mas é para Jesus. Sim, você tem essa oportunidade ainda. Erga suas mãos, você que deseja entregar sua vida para Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Agora, querido, eu vou te fazer um convite de fé. Um convite de fé que vai te levar a um novo nível na sua vida. Você que levantou a sua mão e tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui diante do altar. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Não sinta constrangido, todos de olhos fechados. Vem até aqui à frente. Em nome de Jesus, quero orar pela sua vida. Aleluia. Amém, Jesus. Sim, vem para cá. Não sinta vergonha. Deus te chamou nessa noite. Talvez você ia sair daqui e não tinha mais perspectivas nessa vida. Mas o Senhor te chamou nessa noite aqui, querido. Talvez você está frequentando há tanto tempo essa casa, mas nunca falou de fato: Jesus, eu vou entregar. Não é só a minha vida, é sua, mas eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Esse é o momento, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim por um momento. Eu vou fazer uma oração junto com vocês. E todo o restante da igreja de olhos fechados. Tem uma coisa que nós fazemos na nossa vida que muda toda a nossa história. Sabe o que é? É fazer essa oração que vocês vão fazer, falando: Jesus, eu entrego minha vida toda para Ti. Eu vou orar, vocês repitam comigo essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu renuncio toda ligação com o mal. E eu entrego toda a minha vida, as minhas emoções, a minha família, o meu trabalho, toda a minha vida, Jesus, a Ti, Senhor. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? O que acontece nesses momentos? Nós nascemos de uma família natural, não é verdade? Vocês já ouviram em algum momento eu falar isso. Só que talvez hoje vocês vão sentir de fato aquilo que acontece. A gente nasce de um pai e de uma mãe. Somos criações de Deus. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a Bíblia diz assim, ó: com o coração se crê e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vocês fizeram. Agora é importante que vocês entendam isso. Que Jesus diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o poder de serem filhos.
e como filhos nós ganhamos uma nova família, amém? Olhe para trás, olha a grande família que o Senhor deu a vocês, amém, queridos? Vamos nos recepcionar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pai, você é tão preciosa pra gente. Puxa vida, é um grande prazer ter vocês aqui, viu? Sua família, seus filhos. Deus abençoe sua vida cada dia. Deus abençoe, viu? Que prazer ter você aqui, viu? Que o Senhor te deu uma vida abundante, uma vida com o Senhor. O Senhor tem falado com você, senão você não tinha nos procurado. Mas o Senhor te escolheu para estar aqui essa noite, para uma mensagem no teu coração. Amém? Deus te abençoe, viu? Muito. Queridos, quem foi abençoado aqui essa noite? Amém? Estenda suas mãos para cá, eu quero orar por você. Papai amado, muito obrigado por essa noite, Senhor. O Senhor é tão lindo, tão bom e tão maravilhoso. E nós só temos a te agradecer, Jesus. Que a bênção, que a unção, Senhor, desse culto esteja com a vida do meu irmão, com a vida da minha irmã. Ó Pai, com cada papai, cada mamãe, cada filho aqui nessa noite. E que a unção que o Senhor derramou nessa noite nos conduza para esse final de semana mais que abençoado em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito e que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Deus abençoe a sua vida, querido. Vá em paz em nome de Jesus.